Nós estamos aqui com o professor Luiz Antônio Michelizzi, diretor do ISEP de Guaratuba e membro do Instituto Guaju, e ele vai manifestar a sua preocupação com os sítios arqueológicos de Guaratuba, que são os sambaquis. Os sambaquis, inicialmente, nessa conversa seria interessante a gente explicar, fazer uma explicação mesmo que sucinta do que vem a ser os sambaquis. Os sambaquis, eles são vestígios de comunidades antigas que existiram aqui na região e são praticamente amontoados de conchas e também de artefatos, ossadas humanas, tendo em vista que existiam cemitérios também nesses sambaquis. E, enfim, eles registram assim, uma parte muito importante da história da humanidade. E aqui em Guaratuba é uma situação bem especial assim, na região, porque nós estamos, na nossa Bahia, cheios, né, de sambaquis. A presença dos sambaquis é realmente muito grande. E quantos são hoje na totalidade, assim, com o levantamento já feito com estudo comprovado? Hoje os estudos que foram realizados nós conseguimos, né, esse pessoal que fez esse estudo conseguiu catalogar 79 sambaquis. Tá. E a situação deles, assim, dentro do município, como é que está hoje? Pois é. Esses sambaquis, como eu estava falando, que eles têm uma importância muito grande justamente por registrar, né, a nossa história e a história da humanidade, a história da civilização como um todo. E aqui na região, esses sambaquis, eles estão sofrendo pela falta de uma fiscalização efetiva e até da disposição de recursos do poder público para fazer o acompanhamento e o zelo por esse patrimônio histórico que são os sambaquis, esses sítios arqueológicos. Nós temos sambaquis aqui de vários tamanhos, né? Alguns com artefatos e material extremamente interessante, como ossadas humanas, instrumentos como machadinhas, enfim, então são realmente materiais muito interessantes. E esses sambaquis hoje estão sofrendo bastante por essa falta de cuidado, né, de zelo por parte dos órgãos públicos, sabe? Você havia citado, nós conversamos em off, que esses sambaquis, eles tinham uma importância muito interessante nas comunidades em relação ao seu tamanho, a quantidade de materiais. O que poderia explicar com mais detalhe essa conversa que nós tivemos foi com base até em estudos que foram realizados aí por pessoas que se dedicam mesmo à questão dos sambaquis, arqueólogos, especialmente no estado de Santa Catarina, onde esse estudo tem se desenvolvido bastante. E professores da região explicam assim a existência, né, e a formação dos sambaquis em 3 teorias. A primeira diz que seria uma formação natural, de acordo com as marés, né, que iam levando e depositando esse material como conchas e moluscos em uma determinada região, que acabaria por formar os sambaquis. Mas logo veio uma segunda teoria que surgiu quando foram detectados instrumentos, artefatos, junto desse amontoado de conchas. E isso explicaria que a ação não era decorrente simplesmente do movimento das marés, mas especialmente de ação humana, né? Que o homem, por utilizar aquele material como alimento, faria aquele depósito e com o tempo se formariam os sambaquis, grandes depósitos desses molúsculos e outros artefatos. E a terceira teoria, que é a mais interessante, que hoje ainda predomina, pelo que eu tenho lido, é a de que esses sambaquis eles constituíam elementos dentro dessa comunidade que indicavam o poder daquela população. Então eles serviam muitas vezes como cemitérios, como um mausoléu, né? E o que contam esses estudiosos é de que quanto mais alto o sambaqui, maior era o poder daquela comunidade. E aqui em Guaratuba nós vemos alguns sambaquis com uma altura considerável, e a gente pode perceber do topo do sambaqui que ele realmente traz uma sensação de segurança pela possibilidade de você ter uma visão ampla, né, de todo o local, e acredito eu naquela época você também poder, com essa possibilidade de visão, também se defender de ataques e outras situações. Na sua opinião e
com relação aos fatos que a gente levantou em loco recentemente, no final de semana, o que poderia ser feito para preservar aí os sambaquis de Guaratuba? Veja, eu acho que o interessante seria dar continuidade e ampliar os estudos que já foram realizados. Nós temos um estudo muito interessante, que até por conta de uma pesquisa realizada pelos acadêmicos aqui da Faculdade do Litoral Paranaense, chegou até minhas mãos um material, um estudo que foi feito pelo Centro de Estudos Arqueológicos da Universidade Federal do Paraná, onde foi feito um registro e uma descrição de 79 sambaquis. Esses registros eles datam entre 1965 e também alguns até 1980. Considerando a precariedade de recursos daquela época para se fazer o registro, eu acho que um primeiro passo para a defesa desses sambaquis era uma ampliação, né, uma retomada desse estudo, hoje utilizando mecanismos e elementos técnicos que nós temos à disposição, como demarcação por coordenada GPS, o georreferenciamento, né, a efetiva e correta localização desses sítios, a tomada de fotos, colocação de placas, para que a gente realmente consiga identificar esses sambaquis e oferecer uma possibilidade maior de proteção. Eu acho que esse seria assim, um primeiro passo. Num segundo momento, aí sim, não digo até no segundo momento, mas concomitante a isso, poderia ser feita uma provocação aos órgãos públicos e até entidades, como é o caso do Instituto Guaju, que já faz voluntariamente esse serviço, mas de informação aos órgãos públicos em caso de observação de atos de degradação sobre os sambaquis. E hoje isso vem acontecendo com uma frequência muito grande. A vegetação natural que protege os sambaquis, ela sofre com a degradação com a ação de pescadores que constroem barracos para pouso noturno e poder efetuar a sua pescaria. Muitas vezes sem o conhecimento de que ali é uma área de preservação, exatamente, um espaço. Sem má intenção, sem a intenção de danificar o sambaqui, mas por não ter conhecimento do valor histórico que aquele local tem, acabam realizando essas ações. E também outro elemento natural daí de degradação dos sambaquis é a ação das marés, né? Que, como a gente pôde constatar, especialmente no Sambaqui das Laranjeiras, a maré já vem degradando bastante, vem levando material histórico para o fundo do rio. Enfim. Nesse caso, o trabalho seria levantar as informações, ter uma equipe trabalhando nessa área e aproveitando esse material para fazer os levantamentos históricos, né? Exatamente. E transformar de repente até em um museu. Né? Sim, seria uma solução. eu acho que o ideal seria isso, em vez da gente ter esse material se perdendo e indo para o fundo dos rios, né, que a gente possa fazer então esse material que naturalmente vai se perdendo, que a gente faça a coleta e encaminhe para um museu, para uma instituição que possa dar o cuidado necessário para a preservação desses artefatos, desses objetos, e mais do que isso, que eles cumpram, né, uma função na nossa sociedade, que é de distribuir conhecimento e transmitir como se deu, né, esse processo tão bonito de civilização da nossa região. Então, a responsabilidade pela manutenção e conservação desses sítios é de quem? Os sambaquis, eles estão previstos na nossa Constituição. E a nossa Constituição diz que os sambaquis, eles são bens da União, e eleva esses bens. Então, a Constituição, ela coloca esses bens, esses sítios arqueológicos, na condição de patrimônio cultural. Certo. Esses bens, estando na condição de patrimônio cultural, eles se submetem a um regime de proteção próprio previsto na própria Constituição. E a Constituição diz que a proteção desse patrimônio cultural deve ser feita conjuntamente pela União, pelo Estado e pelo município. No âmbito da União, nós temos um órgão que é responsável por fazer uma certa proteção desses sítios arqueológicos, que é o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, certo? Esse órgão, a função primordial dele é de registro. Então ele faz um registro, ele faz uma identificação e coloca lá em um livro, certo, que esses bens
estão registrados, estão devidamente identificados e constituem patrimônio cultural. E a fiscalização em loco, quem que é o responsável, quem que é o setor que poderia... Como essa proteção se dá em conjunto pela União, Estado e município, a questão de segurança propriamente dita desses bens, mediante fiscalização e até mesmo autuação dessas pessoas que venham a promover algum ato que venha a danificar, depredar esse patrimônio, deve ser feita no âmbito do Estado pela Polícia Ambiental. Esse é o órgão competente para fazer a defesa dos sítios arqueológicos. Nós temos também o Instituto Ambiental do Paraná, que também tem essa função, mas já não tem essa possibilidade de fazer, ele pode fazer uma autuação administrativa de proteção, mas se houver a prática de crime, quem deve autuar, ostensivamente, é a Polícia Ambiental. Bom, nós estivemos em 2 sambaquis recentemente, né? E constatamos aí a ação de vândalos e às vezes de pessoas que não têm intenção de danificar, mas estão danificando. O que você tem a falar sobre o assunto? Olha, o que a gente percebe percebeu nessas incursões e algo que já vem sendo percebido até por outras pessoas, pelos registros dos estudos que nós pudemos observar aqui, é que realmente esse patrimônio tem uma importância tão grande, ele efetivamente está sendo degradado e nós estamos sujeitos a perder esse elemento de registro da nossa história, né? A ação humana e também a ação natural, como vem acontecendo, vem danificando de forma grandiosa esses sambaquis. E nós realmente, se não tomarmos o cuidado necessário, especialmente protegendo contra as ações humanas, que é o que mais preocupa, nós realmente vamos perder esse sambaquis. E isso é um fato muito preocupante e que merece a consideração, a atenção de toda a sociedade civil, para que a gente possa comover e fazer com que os órgãos públicos competentes para a realização desse trabalho de proteção, que efetivamente façam essa proteção e que a gente possa ter seguro esse registro da nossa história.